Olá, bem-vindo, bem-vinda. Quinto episódio sobre maturidade. Nós vamos falar hoje sobre viver de convicções, não de impulsos. Hoje eu quero compartilhar com você de maneira muito direta sobre esse assunto. Porque quando nós não temos convicções daquilo que nós precisamos fazer, ou daquilo que nós precisamos ser, ou até mesmo às vezes não tem nem tanta aquela convicção, mas tem intuições, e firmado nessas intuições a gente vive ali buscando dar o melhor de si. Quando a gente não tem isso muito claro, a gente vive por impulsos. Não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro. Ou a pessoa, ela de forma madura, ela vive das suas convicções, mesmo que gere um contraponto com pessoas que a gente ama, ou a pessoa vive por impulsos. Então hoje a gente vai trabalhar nesse vídeo assim, nesse quinto episódio, sobre isso, sobre viver de convicções, não de impulsos. Olha só, se a gente for observar as crianças, como que as crianças e adolescentes vivem? As crianças e adolescentes, eles têm por característica essa oscilação. Eles se orientam pelos atrativos, pelos gostos, pelas cores, pelas coisas que são mais cativantes. Geralmente, essa fase da vida, tanto na adolescência quanto criança, não tem tanta convicção assim. Se você for colocar cores chamativas, isso faz com que a criança ela tenha atenção. Se você for colocar um desenho, por exemplo, para uma criança, ela vê aquela quantidade de cores e aquilo é chamativo para a criança. Por isso que às vezes você coloca ali um desenho, a criança fica assim, ó, paralisada assim, ó, fica olhando. O desenho está ali, são cores, e essas cores são propositais, exatamente para chamar a atenção da criança. Então, eu começo esse vídeo dizendo isso para você, por quê? Porque isso, toda essa chamada de atenção para as crianças e adolescentes, faz com que isso gere prazer. E esses prazeres são primitivos no universo das sensações, no universo da iniciação do ser humano. Isso faz parte de um processo. Aí a gente começa a perceber que as crianças que são guiadas pelas sensações, elas também são guiadas pelos impulsos. São guiadas por aquilo que naquele momento surge, naquele momento dá vontade. Se você for parar para observar, né, as sensações, as emoções que as crianças vivem. Uma criança, quando ela está com ciúme, ela demonstra isso. Uma criança, quando ela tem nojo, uma criança, quando ela está animada, quando ela está com saudade, quando ela se frustra, ela deixa isso muito claro. Por quê? Porque ela não tem ainda aquele sentimento e sensação de vão me aceitar, vão me aprovar. Não, a criança, ela demonstra. Eu tenho até um episódio aqui para dizer para vocês. Esses dias eu estava com os meus filhos, a gente estava almoçando, tá? Estávamos eu e minha esposa, nós estávamos almoçando. A minha esposa colocou o feijão para o meu filho, e o meu filho falou assim, mamãe, eu não quero porque eu tô com nojo. E ele fazia caras e bocas porque de fato ele estava com nojo da comida da mãe. Então ele manifestou na hora. O meu outro filho, a minha esposa, ela pegou no colo uma filha de uma amiga nossa. Ele já foi para cima com um ciúme absurdo. Por quê? Porque ele não consegue controlar isso. A criança não consegue ter esse filtro. A criança não consegue ter esse domínio. Ela logo manifesta os seus impulsos, manifesta as suas sensações. Se a criança tivesse a convicção de que aquilo ela poderia dominar, se controlar, talvez a postura seria outra. Talvez a iniciativa seria outra. E isso é tão interessante porque retrata muito bem se você for observar, retrata isso. Se você pegar uma borboleta e soltar e pedir uma criança para ir atrás, o que a criança fica fazendo? Ela fica ali atrás daquela borboleta e vive tentando encontrar e pegar a borboleta, mas aquilo ali gera o que na criança? Gera um ritmo de vida a partir da borboleta. Ou seja, a criança fica tentando pegar a borboleta, e a borboleta vai ditando o ritmo daquela criança. Quando um adulto vive de maneira imatura, esse adulto vive assim também. Se deixa conduzir pelas situações, pelas sensações. Não consegue ter domínio de si, não consegue
ter convicções sólidas. E aí, uma pessoa imatura, ela vive de impulsos superficiais, ela vive de cores, ela vive de sabores, ela vive de maneira intermitente o temperamento. E aqui, quando a gente fala de temperamento, a gente ouve sempre falar sobre os 4 temperamentos. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Esses temperamentos, eles são importantíssimos, sim, na vida da pessoa. Só que os temperamentos, eles não podem ditar a vida de ninguém. Eu tenho características temperamentais, mas essas características, elas não determinam a minha vida. Eu sou sanguíneo, eu sou impulsivo, eu não posso melhorar? Eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou assim mesmo, eu não posso melhorar, não posso mudar? Lógico que eu posso. Eu só não posso ficar ao sabor do temperamento. Eu não posso ficar ao sabor das paixões, dos instintos. Eu sou assim, eu não vou conseguir mudar. Calma aí, calma aí. Eu não posso viver ao sabor das circunstâncias. Tá calor, eu amo calor, eu tô bem. Tá frio, eu amo frio, eu tô bem. Mas se eu amo frio e tá calor, meu Deus, a vida não presta. Meu Deus, a vida hoje não tá de acordo comigo. Meu estado de ânimo hoje eu não estou bem. Então não vou fazer porque eu não estou bem. Isso traz o sentido de que você está vivendo por impulso. Se você hoje se encontra vivendo por impulsos, vivendo oscilante na vida, você não consegue ter as suas convicções, de fato é preciso você começar a olhar para os seus comportamentos, porque o comportamento de uma pessoa assim é pautado pelas borboletas. E isso é desafiador, tá? Por isso que eu estou dizendo para você que esses vídeos aqui sobre maturidade, eu falo aqui para você sobre relacionamento, vai trazer para você uma base muito concreta, muito forte para você se relacionar. Porque você sabe que se relacionar com marido, com mulher, com namorado, com namorada, com noivo, com noiva, com familiares, é muito difícil. Mas se você tem as suas convicções, você vai saber se posicionar e não deixar com que as realidades externas dominem você. Eu me preparei nesse vídeo exatamente para dizer para você o seguinte, que quando uma pessoa ela é controlada, comandada de fora por forças alheias, né? Você se deixa conduzir por forças, você parece ser uma pessoa dominada por outro poder, pelos poderes externos, pelas coisas externas. E isso tira de você, rouba de você as convicções que você precisa ter diante das circunstâncias. Quando você não tem convicção diante das circunstâncias, você vive dominada por elas. E dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, por exemplo, se você não tiver um posicionamento, uma convicção, uma firmeza, você nem ajuda o outro. Você não consegue nem ajudar o outro. Por quê? Porque se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando a pessoa não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Dá a impressão assim, de ser um tipo um DVD. Tocou uma música, você dança. Troca a música, você dança. Você não tem a sua música própria. E aí que tá, quando você não tem a sua música própria, você é influenciado pela música que o outro toca, que o outro coloca. E uma pessoa que tem maturidade, ela sabe qual música que ela coloca, sabe qual música que ela quer dançar. Tem música que você não quer dançar e você não deve dançar. Tem coisas que você não tem que fazer. E você vai, com a sua convicção, dizer para pessoas que você não vai fazer, porque você já está chegando ao grau de maturidade, que você consegue se avaliar, que você consegue se analisar, que você não vive mais por impulsos, que você já tem noção do que você fazia quando vivia por impulsos. Uma pessoa que vive por impulsos, de fato, é uma pessoa imatura. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É preciso que você evite ser arrastado ou arrastada pelos acontecimentos.
Você não pode se deixar arrastar pelos acontecimentos, pelas coisas. Ah, aconteceu uma coisa aqui, eu vivo arrastado ou arrastada por esses sentimentos. Você não nasceu para ser assim. Quando você começa a fazer exame de consciência, autoanálise, quando você começa com maturidade a observar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo em você, e você saber nutrir ou um ou outro, porque as duas realidades, tanto positiva quanto negativa, elas estão em nós. A grande questão é aquela que você vai nutrindo. Se você vai nutrindo as realidades positivas em você, você vai se tornar uma pessoa virtuosa, vai se tornar uma pessoa madura, você vai se tornar uma pessoa convicta. Se você nutre somente as coisas negativas, aquilo que está no passado, aquilo que te frustrou, aquilo que... você vai se tornar, vai continuar uma pessoa instável. Por isso que eu sempre falo para você, você precisa tomar posse, possuir a sua alma. Você precisa ter posse sobre você. Você precisa ter domínio sobre a sua alma. Tem até um texto no Salmo 118 que fala sobre isso. Diz assim, ó, você precisa ter a sua alma nas suas mãos, como diz o Salmo 118, eu botei aqui. O Salmo 118 é tão interessante que são coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa maturidade, para a sua maturidade. Eu sempre pensei isso na minha vida. Meu Deus, se eu não tiver posse de mim mesmo, se eu não tiver as minhas convicções, quando eu me casar, a minha esposa vai falar A e eu vou falar A. Se ela falar B, eu vou falar B. Se ela falar C, eu falo C. Eu nunca vou ter divergência. Entenda, ter divergência dentro do casamento é bom, é algo positivo. Por quê? Porque você vai se posicionar, o outro vai te entender, e se não quiser te entender, significa que aquela pessoa é perfeita e não precisa entender ninguém. Se você está no casamento, é preciso chegar a um alinhamento, mas se você está no noivado, no namoro, você já começa a ter critério de avaliação para perceber se as suas convicções estão compatíveis com aquela pessoa, porque se não estiver compatível com aquela pessoa, no noivado, no namoro, tchau! Tchau, porque lá na frente você vai se frustrar, lá na frente você vai dar com burros na água, como dizem os antigos. Você vai se frustrar, você vai ficar triste, porque a pessoa não quer se dobrar em nada. Então, assim, é ter domínio sobre si. Será que a sua alma, você observou na sua alma, será que a sua alma está nas suas mãos? Será que você está nas suas mãos? Será que o poder que você tem sobre si está controlado ou descontrolado? Será que o domínio, você está tendo domínio sobre si? Você está tendo domínio sobre as suas vontades? Você consegue manifestar as suas vontades? Você consegue deixar de ter medo do que os outros vão pensar? Porque se você tem medo, se você tem essa insegurança, ainda você está vivendo pelos impulsos e não pelas suas convicções. Você precisa se dizer. Você precisa se dizer. Você precisa se autoavaliar. E quando a gente fala de autoavaliação, de ter controle de si, uma vez eu ouvi uma história de um médico, que esse médico trabalhava nesses setores de UTI, CTI, que chega muita coisa. Chegou um paciente e tinham 2 médicos. E isso aqui você vai entender como que você consegue se autoavaliar, fazer exame de consciência. Tinham 2 médicos, chegou um paciente. Um dos médicos ficou desesperado. E aí, fulano, o que nós vamos fazer? O outro estava calmo. Esse médico que estava desesperado começou a falar com o outro, mas você vai ficar assim, você vai ficar... Aí ele falou assim, olha só, vai mudar eu ficar desesperado? Eu não vou ficar desesperado, por quê? Aí o outro cara falou, por que você não vai ficar desesperado? Porque, olha só, o quadro do paciente já está assim. Vamos fazer aquilo que é possível fazer. E se a gente ficar assim, não vai dar para a gente resolver a situação desse paciente aqui. Aí esse médico agitado perguntou para ele assim, mas como que você consegue ser assim? E olha só, tô falando para você de uma situação dentro de um hospital, né? E obviamente que não foi exatamente no momento, né, que quando eu li essa história, eu tenho certeza que não foi exatamente na hora que o paciente chegou, mas eles tiveram a oportunidade de colocar aquilo ali em pratos limpos. E ele falou assim, olha, todos os dias eu medito, todos os dias eu faço exame de consciência,
Todos os dias que eu saio de casa, eu medito as situações que eu vou precisar viver, eu medito sobre a minha vida para que eu tenha controle sobre mim. Aí, o outro falou assim, tá aí o que eu estou precisando para minha vida. Pensar sobre mim, meditar sobre mim. Porque eu tenho vivido de uma maneira que eu não consigo controlar-me, porque eu não penso sobre mim, eu não consigo me avaliar. Esse ponto aqui nesse vídeo é o ponto-chave. Para você não viver dos seus impulsos e viver das suas convicções, você precisa meditar sobre si. Você precisa, no seu momento de oração, no momento em que você sai de casa pensando o que fazer, no momento do seu planejamento, sei lá, ao acordar ou ao dormir, algum momento você precisa meditar sobre você, porque é assim que você vai se deparar com as suas realidades. É assim que você vai se deparar com a sua vida e perceber se ao longo do seu dia ou ao longo das circunstâncias que você viveu no casamento, no trabalho, onde quer que seja, se as suas ações foram ações controladas, dominadas por você. Tem aquelas pessoas que, óbvio, que creem em Deus e falam assim, mas quem tem que me controlar é Deus. Tá, Deus controla, mas Deus não vai decidir as coisas por você. Deus não vai descer lá e falar assim, agora eu que vou te controlar, senão você não teria livre arbítrio. Deus também dá a possibilidade de você decidir, e decidir com maturidade. Então, as pessoas quando estão num processo de imaturidade, vivenciando a imaturidade, elas não conseguem olhar para dentro de si. Gente, olhar para dentro de si é muito desafiador, mas é isso que vai fazer você entender as suas convicções. É isso que vai fazer você entender o que você está vivendo para não ficar ao sabor dos impulsos, ao sabor das suas vontades. Descontroladamente, você vai ter ações se você não tiver cuidado, atenção, fazendo exame de consciência para entender sobre você mesmo. Eu não estou falando para você entender sobre os outros. Estou falando sobre você entender sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Entender sobre você. Quanto mais você tiver convicções, entender as suas convicções, melhor será a sua resposta diante das pessoas. E principalmente diante do seu casamento. As pessoas imaturas são excessivamente emocionais. As pessoas imaturas, elas são excessivamente impressionáveis. Ou então, elas tudo... Ai, meu Deus, tudo... Eu há pouco tempo, eu estive com uma mãe, ela estava com o filho dela. O filho dela caía, ela... ficava aquela coisa, sabe? Eu falei assim, ei, olha só. Você é muito emocionada. Eu fui enfático com ela porque aquilo me causou uma certa... não sei, me causou algo estranho, sabe? Parecia que a pessoa não tinha controle sobre si, uma super proteção, e isso não ajuda filho, não. Isso torna a pessoa mais instável ainda, e uma pessoa que não dá continuidade nas coisas, uma pessoa impulsiva. E às vezes a gente transfere isso para os nossos filhos quando a gente não tem esse controle sobre si, quando a gente não lembra das nossas convicções e vive só pelos impulsos, a gente vai se deixando levar pelos impulsos, a gente vai se deixando levar pelos altos e baixos da vida. Não dá para a gente viver assim, nos altos e baixos. Eu não posso ter aquela filosofia, isso aqui é o gosto e eu vivo por esse gosto, eu vivo por isso. Eu vivo por aquilo que me impulsiona, eu vivo por aquilo que me emociona. Não dá para viver pelo que te emociona. Você precisa viver das suas convicções. E em muitos momentos, as suas convicções, elas serão tão duras que você vai ter que se esforçar para vencer a tua vontade, para vencer a tua inclinação. Às vezes você está ali naquela melancolia, naquela coisa doída, naquela coisa nostálgica, e você precisa se levantar, sabe? Às vezes você ouve uma palavra que te remete a situações lá do passado, e aquilo não tem nada a ver com a pessoa que está falando, mas tem a ver com a sua memória do que foi negativo. E se você não lutar para vencer a sua memória daquilo que é negativo, você fica com o impulso daquele tempo e não consegue avançar com as suas convicções. É um esforço, amadurecer é um esforço contínuo, amadurecer é um esforço diário, mas é essa maturidade que vai te trazer as convicções necessárias que você precisa para se posicionar na tua vida diante das realidades. A maturidade, ela exige
das questões que você vive, você elabore ali, você elabore no meio das situações, você elabore as certezas, as realidades concretas. Caraca, não, isso aqui, às vezes você vai ter que falar até para você mesmo, isso aqui é algo que dentro de mim está elaborado. Eu estou convicto disso, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão. Uma coisa que é importante para o relacionamento, você não abrir mão de se posicionar. Por que muitas pessoas, às vezes, e eu conheço casais de muitos anos casados, que hoje vivem distantes um do outro, porque nunca se posicionou, nunca falou o que sente, nunca falou das suas convicções, nunca falou daquilo que é valor e princípio para si, e deixou sempre o outro ir impondo as coisas, ou a outra impondo as coisas. Não é que você tinha que brigar, não. Você tinha que falar, isso eu não concordo, isso eu concordo, isso para mim é importante, isso para mim não é importante. Eu gosto de sair assim, eu gosto de viver assim. Isso. Quando isso não é dito, quando você não diz das suas vontades, o outro vai sempre te encurralar. E a pessoa vai vivendo isso ao longo dos anos. Vai vivendo isso ao longo dos anos. Vai vivendo isso ao longo dos anos. E vivendo isso, a vida fica tão instável porque você nunca se posicionou. Uma pessoa madura, ela se posiciona a partir das suas convicções, sem brigar com ninguém. Eu sempre deixo isso claro que não é briga, é você dizer de si. Então, você começa a ter mais estabilidade. Você começa a ter mais estabilidade afetivamente, emocionalmente, com o seu cônjuge. E aí você começa a viver outro processo. O comportamento maduro exige não apenas marcar a rota da vida, mas segui-la a custo de todos os esforços e sacrifícios necessários. Ou seja, amadurecer, ter comportamentos maduros, é sacrificante, mas você paga o preço daquele sacrifício que é necessário. Exige esforço, mas você paga o preço para se esforçar. Exige superação de impulsos passageiros, mas você paga o preço, porque você sabe que aquilo vai trazer a você convicção. Você vai vencer estados de ânimo, você vai vencer as suas paixões, você vai conseguir sair do comodismo. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso te dá posse sobre si mesmo, você vencer a preguiça, você vencer as suas vontades, saber dizer não para as coisas, saber se posicionar. Uma pessoa madura, ela tem ali as suas convicções, aquilo se torna algo vital para ela. Caraca, eu me torno uma pessoa eficaz comigo mesmo, eficaz diante das situações. Eu tenho uma vida ordenada, eu tenho uma vida direcionada. Ah, mas uma pessoa que é madura, ela nunca mais vai falhar? Lógico que ela vai falhar. Só que a grande questão da pessoa madura quando ela falha é que ela se retrata. Cara, ela volta atrás, ela se avalia, ela pensa, repensa. E ela não se deixa conduzir pelos seus erros. Ela não se deixa conduzir pelas suas emoções desmedidas. E eu posso dizer para você que convicção vital é um ponto crucial que te dá sentido na vida, te dá sentido na sua história. Você começa a assumir a sua missão de vida. Você começa a assumir o seu casamento, por exemplo, entende que aqui é uma missão de vida. Em você dar de si para o outro, em você servir ao outro, em você amar o outro, em você dar tudo pelo outro. Isso é fantástico dentro de uma vida de casado. E isso vem com uma força que vai além de você, uma força transcendente. É algo que transcende o ser humano, mas que te dá uma força absurda, porque você não abre mão das coisas que são importantes para você. Você não abre mão do seu casamento, você não abre mão da família, e você não abre mão das suas vontades, das suas convicções, você não abre mão daquilo que para você é de suma importância. Você não vai, uma pessoa assim não vai viver o sabor das paixões, dos domínios. Então, nesse vídeo, o que eu quero trazer para você é o seguinte: você precisa viver das suas convicções e não de impulsos. Você precisa fazer exame de consciência para que você tenha posse da sua alma.
E tendo posse da sua alma, você tem a posse do seu corpo, você tem a posse das suas vontades, dos seus impulsos. E ordene isso para que você se torne uma pessoa cada vez mais madura. Esse é o 5º episódio que nós estamos falando aqui. E eu espero que nesse episódio você consiga extrair detalhes, né? Às vezes você vai ter um insight, você vai ter uma clareza maior para que você consiga se observar, e se observando você vá dando os passos em direção à maturidade. Um grande abraço para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, espero que possa ter te ajudado e em breve eu trago para você aqui o 6º episódio sobre maturidade. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.